A águia de Haast, nome científico Hieraetus moorei, foi uma grande ave de rapina que outrora habitou a Ilha Sul na Nova Zelândia, comumente aceita como sendo o poakai, que, segundo a lenda maori, era uma ave monstruosa que matava e comia humanos. Diz-se geralmente que a espécie é a maior águia que já existiu. Explica-se seu tamanho maciço como uma resposta ao tamanho de suas presas, já que se alimentava principalmente de grandes animais como a moa, uma grande ave terrestre, que podia pesar até 230 kg, e era 15 vezes mais pesada que a própria águia. A águia de Haast se extinguiu por volta de 1400, depois os primeiros maoris caçaram a moa, sua principal presa, até a extinção. A primeira descrição da águia de Haast foi do geólogo alemão Julius von Haast, em 1871, com base em restos encontrados por Folon, em uma antiga fazenda. Haast nomeou oficialmente a espécie como Harpagornis moorei, em homenagem a George Henry Moore, dono de uma fazenda onde os ossos do pássaro foram encontrados. O nome é proveniente do grego harpax, que significa gancho, uma referência às suas grandes garras em forma de gancho, e ornis, que significa pássaro. Uma análise de DNA mostrou que a águia de Haast está mais relacionada evolutivamente com a águia pequena, a águia calçada, e a grande águia audaz, como anteriormente havia se pensado, sendo que a águia de Haast se divergiu de seus parentes próximos do gênero Hieraetus há apenas cerca de 700 mil anos. Se esta estimativa estiver correta, seu aumento de peso em 10 a 15 vezes, em comparação com seus parentes vivos mais próximos, é um crescimento relativamente rápido. Isso foi possível em parte devido à presença de grandes presas, e pela ausência da concorrência com outros grandes predadores. A águia de Haast foi uma das maiores aves de rapina que já viveu, sendo em comprimento e peso maior do que os maiores abutres vivos. As águias de Haast fêmeas foram significativamente maiores que os machos. A maioria das estimativas sugerem um peso feminino na faixa de 10 a 15 kg, e masculino, em torno de 9 a 12 kg. Uma comparação com águias vivas da região australásica resultou em massas corporais ao redor de 14 kg para as fêmeas e de 11,5 kg para os machos. As maiores fêmeas, no entanto, podem ter pesado até 16,5 kg. A águia de Haast possuía uma envergadura relativamente curta para o seu tamanho. Estima-se que as fêmeas plenamente crescidas normalmente tivessem uma envergadura de 2,6 metros e possivelmente até 3 metros em alguns casos, sendo um tamanho amplamente semelhante ao de outras grandes águias vivas, como a águia real. Enquanto que a maioria dos ossos estudados eram internos, alguns restos das águias de Haast permitiram que os biólogos fizessem comparações com águias vivas. As pernas fortes e poderosas e os músculos de voo maciços dessas águias permitiram que esses pássaros decolassem com um salto de partida do chão, apesar de seu grande peso. A cauda foi quase que certamente longa, com até 50 centímetros em espécimes fêmeas, e muito larga. Esta característica teria compensado a redução no tamanho de suas asas, proporcionando elevação adicional. O comprimento total foi estimado em 1,4 metro nas fêmeas, com uma altura de aproximadamente 90 centímetros ou mais. As águias de Haast se alimentavam de grandes espécies de pássaros terrestres, como a moa, que era até 15 vezes maior e mais pesada, atacando estas grandes aves em velocidades de até 80 km por hora. Seu tamanho e peso indicam uma força de ataque corporal equivalente a um bloco de concreto caindo do topo de um prédio de 8 andares. Seu grande bico também poderia ter sido usado para rasgar os órgãos internos de suas presas, e a morte, então, teria sido causada pela perda de sangue. Na ausência de outros grandes predadores e carniceiros, a águia de Haast facilmente poderia ter monopolizado uma única grande carcaça ao longo de vários dias. Até a recente colonização humana que introduziu roedores e gatos, os únicos mamíferos nativos encontrados nas ilhas da Nova Zelândia eram 3 espécies de morcegos. Livre da competição com mamíferos terrestres e ameaças predatórias, as aves ocupavam e dominavam todos os principais nichos ecológicos da Nova Zelândia,
pois não existia ameaças aos seus ovos e filhotes. As moas eram pastadoras, e ocupavam na Nova Zelândia o mesmo nicho que os cervos ocupavam em outros lugares do mundo, com as águias de Hashi exercendo o mesmo papel de grandes predadores mamíferos do topo da cadeia alimentar, como tigres e leões. Os primeiros colonizadores humanos, chamados maoris, chegaram à Nova Zelândia por volta do ano de 1280 e imediatamente começaram a caçar de forma intensa as grandes aves terrestres, incluindo todas as espécies de moas, que eventualmente acabaram extintas por volta de 1400. Não muito tempo depois, a águia de Hashi acabou se tornando igualmente extinta devido ao desaparecimento de sua principal presa. E assim como outras águias e aves, a águia de Hashi foi extinta por conta de nós, infelizmente, e segundo a UCN, a águia de Hashi foi extinta em 1400.